Pessoal, sejam bem-vindos para a live de hoje. Vamos convidar aqui a Lívia Padilha para falar sobre a importância da carne e do gado na sustentabilidade ambiental. É um tema que eu já quero trazer aqui à página há algum tempo, então nada melhor que a Lívia Padilha para falar sobre este assunto. Estou muito feliz mesmo aqui com esta aceitação de convite. Já acompanho o trabalho da Lívia há algum tempo e já agora vou-vos mostrar aqui a t-shirt para celebrar aqui esta live. Claro, estou a estrear uma t-shirt, seja vegano terceirizado, coma gado que comeu vegetal. Foi um meme que eu fiz aqui há algum tempo. Bom, é uma frase, uma ideia, não é? De que afinal estamos sendo veganos, vegetarianos, comendo gado, né? Simplesmente terceirizadas. Oi, Lívia, já entrou aqui, mas é só enviar o convite, ou enviei eu. Momento. Bom, para quem quiser a t-shirt, podemos fazer também para... Mas aqui é em Angola, não é? Oi, Lívia! Boa noite, Olá! querida! Boa noite, Sara, tudo Tudo bom? bom? Aqui ainda é de tarde. Pois é, estamos com... Aí em Angola já tá noite, né? aqui já é de noite, o sol põe-se mais ou menos às 6h20 e estamos com o fuso horário. Já tá com, É que eu gosto... com óculos já. Eu também uso. Boa, sim. Já é, É bom, já né? virou hábito, né? Assim, já tipo, faz parte da rotina. Chega à noite e coloca o óculos. O bloqueador. Adorei a tua camiseta Ai, que bom, também. viste, Olivia, pá, ainda não Adorei. tinha Muito mostrado bem bonito. aqui, epá, algo que eu quero mesmo assim transmitir, né? Cada vez mais consciencializar sobre a importância de comer animal de pasto e nada melhor que esta live para Sim. estrear a t-shirt. Terceirizar. Ah, muito boa. Obrigada, Olivia, desde já, mais uma vez, por aceitares aqui o meu convite. É uma honra ter-te aqui na Imagina. página. Eu que agradeço. Então, Eu que te agradeço. Eu também acompanho o teu trabalho. Fiquei super feliz quando tu me convidou. Muito obrigada, Sara. obrigada, Olivia. Olha, estamos juntas, temos que nos unir, não é? Sim, num mundo com Claro. tanto viés plant-based e com tanta desinformação, que eu própria, né, como tu sabes, caí nesse dogma, né, nesse culto. Agora estou a tentar assim remediar o mal feito, né, com não só mudando a minha vida, né, que Sim. melhorei bastante, nem posso dizer, Estendendo para outras. mas Claro. transmitir informação, né? Ah, que Seria legal. egoísta não fazê-lo. Exato. Quando a gente muda, exatamente. Eu me vejo muito também nos teus pés, né? Na tua caminhada, porque desde que eu vi a tua página, eu também lembrei, nossa, quando eu soube, porque eu fui mais para alimentação na época low carb, paleolítica, né? Tanto que eu peguei aqui, ó, como a gente vai falar do Rob Wolf, Boa, já peguei aqui o livro dele, 2010, né? uau, Então, eu tenho desde 2013 pesquisado bastante, lido bastante nessa área da alimentação, tanto que fiz um pouquinho de nutrição. E agora também tenho essa vontade, a gente fala alguma coisa na família, mas estender um pouquinho o nosso ciclo, né? Além da família e amigos, como a gente tem tanta ferramenta hoje aqui, a gente está conversando possivelmente com mais pessoas, como é legal isso e passar isso, né? exatamente. Continuar estudando e passando o que a gente descobriu ser uma coisa boa, ser a verdade, ser, né? Não, totalmente, Olivia, estou 100% de acordo. Até porque, se calhar, quem está mais receptivo a esta nova informação são pessoas novas, né? São, neste caso aqui, seguidores, porque, pronto, Exato. no meu caso, né, eu tive um historial bem pesado com vegetarianismo, veganismo, então, pronto, tive amigos que não aceitaram muito bem, não é? E família aceita, mas pensa que é mais uma dieta, sabes? Tipo, já não te dão muita Sim, credibilidade. Mas pronto, o sim. interesse é tu estares bem e depois muita gente acaba por também. É a saúde, né? É quando a gente começa a pensar na saúde como um todo, que nem a gente tá, né, brincando aqui, usa o óculos de noite para o sono ser Sim, melhor, para outra coisa. Então, algumas coisas que a gente vai buscando, claro, não dá para fazer tudo, claro. porque senão a gente vai, né, viver em função disso. Mas assim, o pouco que a gente faz e cada um fazendo uma partezinha, eu acho que é bem legal, né? Eu vi aqui até o Lucas entrou há pouco. O Lucas
faz a dieta carnívora também, e seguido me manda alguma mensagem, comenta alguma coisa. Então é tão legal cada um fazer um pouquinho. Claro. E a gente vai, assim, transmitindo mais informações, né? Então, bom, Olivia, antes de mais nada, assim, antes da gente já falar do tema principal, não é? Gostaria que tu te apresentasses aqui à malta, à galera, assim, um pouquinho sobre ti. Quem é a Lívia? Tá bom. Oi, gente. Então, o meu nome é Lívia, como a Sara falou, né, comentou, eu estudo essa junção, digamos, de sustentabilidade e nutrição. Eu gosto de falar, assim, que eu estudo e falo tanto disso, porque eu acredito realmente que essa parte de alimentação, mais de comida de verdade, primal ou paleolítica, como a gente queira claro. Colocar, ela vem em função também, né? Ela tem muito sentido nessa questão ambiental, que hoje a gente vê tanto. Então, essas duas, eu acredito nessa que comer comida de ruminantes e, né, comer carne, comer outros produtos que venham de animais tem sim, não é problemática como muita gente diz, mas sim a solução. A gente tem como ver a pecuária, né, como regenerativa, agricultura regenerativa, que a gente pode falar um pouquinho mais adiante o que é. Então eu venho estudando e eu agora fiz meu mestrado um tempo atrás nessa área de sustentabilidade, mais em função assim de pessoas, mas depois eu fui estudar nutrição e depois de um ano de estudando nutrição eu decidi fazer meu doutorado focando na parte do consumidor, focando na parte de consumo de carne, e eu fui para a Austrália, fiquei quase 4 anos lá, voltei há pouco para o Brasil, então estudei fiz o doutorado todo lá, sobre o consumo de carne no mercado australiano, que é muito parecido com o brasileiro, por sinal, né? Estão entrando muitas essas plant-based, essas carnes vegetais, né, como a gente chama, leite vegetal. Sim. Tem gente que fala assim, não chama de leite, mas está chamando de leite aqui que a gente está na mesma página, vocês entendem o que eu quero dizer. E então trouxe isso, né, esse conhecimento para o Brasil, né? Estou me adaptando aqui, estou trabalhando com consultoria nessa área para justamente colocar essas informações e desmistificar muita coisa. E tenho, né, como grande aliado, digamos assim, um livro que se chama Sacred Cow, que a Sara comentou muito bem ali na introdução e no post que ela fez sobre a nossa conversa, que tem os infográficos, que nada mais são do que junção de muitas informações de uma forma muito simples, né? Tudo que está escrito no livro, eles resumem e colocam muito bem em infográficos. Em gráficos, eu posso mostrar um depois aqui, para que essa informação seja absorvida. Às vezes, a pessoa não precisa nem ler o livro inteiro, que seria uma pena, porque é um livro maravilhoso, mas através do infográfico a gente consegue já falar de bastante coisa, bastante assuntos que nos permeiam, né? Então, nutrição, que é uma parte assim que eu gosto muito, a parte ambiental e também a parte ética ou moral. Então, são esses três pedaços que falam o Sacred Cow e que eu falo aqui também um pouco no meu estudo, né? Mas eu gosto bastante dessa parte também do comportamento do consumidor. Muito bom. Então, no meu perfil tem um pouquinho disso. Tem um pouquinho da nutrição, carne versus carne vegetal, quais as diferenças, os estudos mais recentes. Tem um pouquinho de marketing, né? Falando um pouco do que o consumidor está achando desses produtos, falando um pouco dessa reação. E tem também, assim, coisas da minha vida pessoal. Então, isso é o que eu estou aqui no Instagram falando. Boa, Lívia. E bom, já disseste um bocadinho, mas só assim para enfatizar o que é que te levou assim, a estudar o futuro da carne, não é? Acho piada, porque é o futuro. O que me levou é o futuro da carne. Exato. Quando eu fui para a Austrália, eu estava bem aberta, na verdade, a temática. Mas lá, as minhas professoras, a minha orientadora, era uma professora que é dos Estados Unidos, a família dela tem produção de gado, tem produção de carne nos Estados Unidos, mas ela mora na Austrália. E ela é uma economista. E a outra professora era dietitian, nutricionista, como a gente fala aqui no Brasil. Então, as duas, nós tínhamos um projeto lá que a gente foi estudar o consumo de carne, mas a gente incluiu, né, não só a carne tradicional, frango, carne de bovina, carne de porco, como a carne de plantas, né, a base de plantas, e a carne de laboratório também. Então, o que me levou, digamos, foi o projeto lá, foi essa minha inquietação desde 2013,
2013, digamos assim, sabendo um pouco mais de como uma alimentação mais a ver com comida de verdade, menos carboidrato, nos beneficiaria em diversas maneiras. E foi essa caminhada, digamos assim. Foi tudo isso, uma parte pessoal e que eu queria. Isso realmente era um hobby meu, eu lia esses livros por si só, não precisava estar estudando. Então eu decidi nada melhor do que fazer, né? Vou me aprofundar e fui para a Austrália para estudar isso. Uau, que viagem, muito bom. Eu também já tive na Austrália. Foi uma viagem. É bonito, né? Tiveste em Adelaide, É não é? bonito. Adelaide. É. Adelaide. Eu estava em Adelaide. E no meu mestrado, Sara, eu fui para Coimbra. Ah, Passei um tempo em Coimbra também. Ganhei outra bolsa e fui estudar e visitei um pouco, conheci Portugal por uma oportunidade que eu tive durante meu mestrado. uau! Muito legal. Coimbra é Aham, mesmo foi muito cidade do bom. estudante, né? Assim, É a cidade do estudante. universitária. Que bom. É bem linda, é muito legal. Bom, assim, também já falaste, né? Mas assim, o que é que te levou a começares a traduzir então os infográficos? Foi assim que eu cheguei até a ti, não é? Só para te Então, dizer assim, eu te isso, encontrei porque eu chegaste pelo já infográfico. conhecia a Sacred Cow, foi dos documentários que mais me impactou estes últimos tempos. E depois descobri também os infográficos do Sacred Cow e até pensava assim, pô, que seria bom alguém fazer isto em português. E daí veio que encontrei o teu perfil e achei fantástico, assim, como é que chegaste Ai, que bom, a traduzir. que bom. Ai, então tá. Bom, só para então, como eu comentei aqui, né? O Rob Wolf, que é um dos autores do Sacred Cow, o pessoal deve conhecer ele, né? Que talvez que te siga, talvez conheça, mas o Rob Wolf, ele tem há muito tempo um podcast que antes era Paleo Solution, agora é Healthy Ok. Rebellion, né? Ele tem esse podcast muito famoso. Tem um outro livro que é Wired to Eat também, que foi depois desse, foi uns 3 anos atrás. Mas eu sempre segui, acompanhei o trabalho dele, e um dia no podcast apareceu a Diana Rogers, que é essa nutricionista dos Estados Unidos, que tinha, né, produção orgânica, tem sítio, tudo. E ela é uma nutricionista, assim, inquieta, né? Ela ficou incomodada, fica muito incomodada com essas diretrizes, ainda mais nos Estados Unidos, que a gente sabe bem complicadas, assim, no viés plant-based, grain-based, né? Podíamos dizer, a base de Exato. grãos e carboidratos. Então, ela nessa questão dela, e também por ter um sítio, então fazia, né, tinha produção de animais ali e tudo, entendeu que ela precisava fazer alguma coisa. Ela pensou, vou escrever um livro. E na época, ela estava no podcast dele e falaram do livro, e também, como os dois perceberam que um livro ia ser talvez muito difícil do pessoal digerir, né, digamos, eles pensaram então fazer um crowdfunding para um documentário, para um filme. Então eu soube a partir desse podcast e já fiquei assim pensando, quando tiver isso eu vou ficar envolvida, eu vou ler, né, vou comprar o livro. E foi isso, esse livro aqui, ó, caso o pessoal não conheça ainda, a gente mostrou, mas talvez esse livro Sacred Cow, que foi lançado em 2020, tem dentro dele, né, os infográficos que eu comentei, que a Sara também comentou, que são assim, ó, são imagens. E quando eu ouvi o material e comprei o livro, eu decidi conversar com eles, mandei um e-mail para eles, porque eu entendi que no Brasil faltava realmente esse tipo de informação, né? A princípio em inglês a gente não consegue, no Brasil assim não somos muitos que, né, conseguimos ler inglês ou entender, absorver, então melhor traduzir. Então eu conversei com eles e a partir da permissão deles, a gente conversou e eu traduzi todos eles, os infográficos do livro assim, ó. Fiz eles, né, digamos, nosso português do Brasil, não de Portugal, mas a gente consegue, vocês Claro. conseguem, né, o pessoal de Portugal consegue entender muito bem, porque justamente eles resumem muitas das informações ali que estão nesses 3 grandes capítulos, né? Tem um capítulo da nutrição, que é o primeiro, depois o ambiental e por último o ético ou moral. Então, a partir desse momento que eu estava lá na Austrália, vendo que o pessoal também não estava entendendo, eu pensava que o Brasil não tinha essa informação, mas lá na Austrália eu estava realmente no campo, né, como a gente diz, falando com as pessoas, entrevistando e vendo que eles não entendiam muita coisa. Tinham os mitos, esses mitos que a gente vai conversar aqui, de que o gado come todo o grão que poderia ser alimentado para, né, os humanos, de que o gado toma muita terra que não é,
tá ocupando espaço demais, muitas coisas, da água. Então, assim, eu ouvia isso nas entrevistas e tinha muita coisa que estava respondido já aqui pronto. Então, né, uniu o útil ao agradável. Claro, E foi por isso que eu falei, né, contatei eles. que bom, que bom. E já conheceste É. a Dana Rogers, pessoalmente? Não, nunca, É, nunca. uau, Quero muito, quero muito. Se for para os Estados Unidos, claro que sim, não. conhecer em alguma conferência, imagina. Imagina, seria legal Ia ser mesmo. É muito demais. inspirador, não é? Sobretudo, assim, É, pá, pronto, quem viu o filme e leu um pouco do livro, ou leu o livro todo, sabe o que a isso, gente está a querer dizer. Então, já isso. agora, Lívia, para quem ainda não viu o documentário, não sabe do livro, podes resumir Aham. assim de uma maneira bem prática, fácil, o o que é que conta este documentário? O livro, o documentário. Ah, o O documentário, documentário. sim. É assim, ó. É bem o que eu acho que a intenção deles foi bem certa. Eles têm um livro aqui de 300 páginas e eles queriam um documentário que passasse no streaming, né? Eles não foram para Netflix, mas tem na Amazon, tem no iTunes. Então, o que que eles queriam? A gente tem que reduzir isso aqui em uma história. Então, eles começaram buscaram pessoas que trabalham já Exato. com essa agricultura regenerativa, né? Uma agricultura sustentável, se a gente pode resumir assim. E a pecuária, né? Que os animais estão. A gente fala agricultura, as pessoas não pensam às vezes nos animais, mas a gente está falando numa pecuária regenerativa e mostrando isso ao redor do mundo. Então eles viajam o mundo, é muito bonito, né? Porque eles chegam, vão em algum lugar que eu não lembro agora, na África, falar da parte nutricional, vão para o México falar que milhões de hectares estão sendo regenerados através dessa agricultura regenerativa, falam, né, de algumas inspirações e sítios, fazendas que estão mudando a questão econômica, social nos Estados Unidos, num dos lugares lá, numa das regiões mais pobres, que tem uma dessas fazendas. Então é muito bonito. Por quê? Porque no livro a gente lê e falta emoção, né? É, Eu acho que é isso que tem muito né, no documentário, por isso que a gente se encanta. Falta esse lado emocional. E no filme eles conseguem realmente nos contar essa mesma história que a gente estaria lendo no livro, mas de uma forma mais que toca mais e é mais direta, né? E eu recomendo para todo mundo, quem não assistiu, são 2 horas mais ou menos, ou um pouquinho menos, que realmente vale muito a pena. exatamente. E é aquele É. tipo de documentário que não vai sair na televisão, na Netflix, não é? Não, eles tinham. Pelo que eu entendi, assim, Sara, eles tinham um acordo com a Netflix, mas depois foi retirado. Uau. Não podia. Porque a Netflix acaba que tem todos os documentários veganos ou mais enviesados, plant-based, que eu já É? vi. E não teve esse, que é maravilhoso, feito por uma produtora. A produtora assim, ganham Uau. prêmios. Nossa, é muito complicado. Não sei realmente assim se chegou nesse ponto que eles nem podiam mostrar, porque senão, né, o que que ia acontecer? É tão perigoso assim mostrar isso, né? É, porque acaba por ser um grande boicote ao sistema, não é? Há grandes indústrias. Uhum, exato. Pronto, e também vai de contra esses outros Claro, documentários de viés vegano, Game Changers e por aí fora. claro. E por aí é fora. E- Alguém perguntou aqui, sim, Sara, o nome do documentário. O nome é é o mesmo. mesmo do livro. É esse aqui, ó. Sacred Cow. É o mesmo do livro. Lívia, Se vocês onde colocarem. está disponível? Oi. Ele está disponível na Amazon, no iTunes, em todos esses que tu pode Isso, alugar. Pode alugar, pode comprar o isso. DVD. Mais fácil quem está nos Estados Unidos comprar um DVD, mas para mim aqui, eu assisti na época porque tinha esse pré-lançamento do livro e a gente ganhava o acesso ao filme também. Eu vou só anotar aqui num comentário Claro, para o pessoal poder escreve. entrar. Sacred Cow. Eu na altura, Ponto info. Tem tudo nesse. Botei aqui, eu na gente. altura vi grátis, que eles, na altura do lançamento, eles lançaram 2 semanas gratuitas, lembras? E foi Isso assim aí. que. Nas 2 semanas. É. E daí ali a gente conhece, né? Para quem assim começa a entender, se conhece daí uma fazenda que é do Joel Salatin, que é Polyface Farms, que é dos Ah, Estados sim, Unidos, e que
aparece, eu lembro, né, quando a gente assiste o documentário, a gente lembra ele aparece a primeira vez, o Joel, num livro que se chama O Dilema do Onívoro. Para quem leu esse livro, talvez lembre que também ficou até famoso assim nessa linha, que ele do Michael Pollan, que ele apresenta a fazenda dele como dizendo assim, bom, a gente está num dilema, né, como onívoros, mas aqui está, digamos, uma das soluções. E ele mostra a fazenda e escreve sobre a fazenda. E no filme a gente vê a fazenda. Então é isso, né? Às vezes uma coisa que está num livro, ou em Claro, alguns livros, mas ali no documentário a gente pega. é como também aparece a Kate Larry, a autora do Vegetarian Myth, né, o mito vegetariano, que Aham. não tem livro em português, só em espanhol e inglês. Não Também tem, li o livro né? dela, não é? E é muito bom. Ela escreve com emoção, mas ver ela lá, ela falar, né? Ela foi vegana há 20 anos. Falando da experiência. E é bem forte, assim. É, Pronto, eu achei é, fantástico, é. recomendo. Quem já passou por isso? Imagina tu, né? Ter passado Exato. por isso parecido. Sentimos completamente enganados, mas ao mesmo tempo é tipo um auto-engano, porque pronto, eu reconheço, né? Eu coloquei-me nesta situação e vou sair dela, mas não sabia, Sim, tipo, o lado negro por trás, e é muito frustrante e revoltante até, não é? Quanta propaganda, não é? De alienação de massas que está a acontecer. que já estavam. Já estava, e agora cada vez É. mais, eu sinto, né? Na altura já era 2014, quando eu estive vegana, 2015, 2016, Nossa, foram 4 anos de veganismo e 7 de vegetarianismo. Mas sim. é isso, estamos aqui para remediar. Felizmente tudo foi reversível, né? Assim, consegui reverter, sinto-me, não digo a 100%, mais do que 100%, porque nunca me senti tão bem. Sim, que bom. Que ótimo. Pronto, mas Claro. a Kate Larry tem esse problema, portanto, houve coisas que foram mesmo assim irreversíveis, ela passou mal, não é? Sim. Acho que muito nova, né, também, pelo que eu lembro da história dela, desde muito nova, daí foi bem complicado. Esses dias, os autores, tanto a Diana como o Rob, eles foram num podcast, que é um podcast bem famoso, que é do Joe Ah, Rogan, sim, que é Joe Rogan Experience. sei. Então, eles foram lá e ficaram 3 horas falando. Então, lá, o pessoal que gosta, né, que quer estar interessado também no livro, ainda não quer comprar, se quiser assistir esse podcast, é muito bom. Por quê? Porque eles vão dando assim, vão falando partes, né, do livro e falando a experiência deles. E uma das coisas justamente é isso que a gente está falando, o poder que tem essa indústria do outro lado, né? Não é que a gente pode dizer assim, tem muitos veganos ou vegetarianos que têm objetivos muito parecidos com a gente. A gente quase que está indo. O resultado está lá, o final, a gente quer mais saúde e parece que os caminhos só que estão desalinhados. A gente sentar e conversar o que a gente quer para o planeta vai ser parecido, o que a gente quer para nossa saúde vai ser É, parecido, mas esse meio, esse como chegar lá que tá que não é alinhado, né? Então eles falam muito disso, de como a gente tem que ver o que é realmente interesse de uma indústria, de um ultraprocessado, né, da indústria farmacêutica, que seja, e ver o que é a pessoa realmente querendo melhorar e não culpar a pessoa que quer melhorar, mas sim explicar para ela, olha, já pensou nisso? Como esse gado aqui produzido dessa forma pode ser na verdade a solução? Então tem muito isso, é bem legal assim. exatamente. Então, por isso que eu agora, numa perspectiva lúcida, não é? Do que é a verdadeira sustentabilidade, É, consigo perceber que o verdadeiro ativismo começa numa boa pecuária, não é? Então, assim, gostaria que contasses um pouquinho, Lívia, qual é a diferença então agora assim, do uso da água, né? Até foi um infográfico que tu fizeste, traduzido, sim, entre a carne aham. convencional, né? Carne finalizada a pasto, e também, se souberes, não é? De plantações, monocultivos, né? De amêndoas, Do soja, Brasil. Ah, porque, sim, pronto, esse é sim. dos argumentos mais, para mim, falaciosos, e que leva muita gente a ir, pronto, sim. Esse da água é bem interessante, né? Porque a gente pensa assim, bom, para o pessoal que tá, talvez o pessoal do Brasil já ouviu bastante, mas esse tem um número que se fala muito que são 15 mil litros de água para 1 quilo de carne. Esse número está sempre circulando. Aqui no Brasil é bem seguido em algumas páginas de hambúrguer plant-based, isso aparece bastante. E esse número é verdadeiro, mas
Daí vem um grande porém. A metodologia que se usa quando a gente fala em água é uma metodologia que fala em pegada hídrica, né? Também o termo, a gente fala pegada hídrica. Então é todo um ciclo da água que a gente tem que levar em conta, mas são 3 tipos diferentes de água. Então só vou falar bem simples assim, o pessoal vai entender. Um tipo é água verde. Essa água é a água da chuva, resumidamente, mas de uma forma bem clara. O outro tipo é a água azul, que é a água de rio, córregos, uma água doce, digamos assim. E a outra água é a água cinza, que é uma água que seria necessária para os poluentes, para os resíduos serem diluídos, ou no frigorífico para limpar alguma coisa. Ok. Então vamos pensar nessas 3, né? Para vocês terem uma ideia, esses 15 mil litros de água, 94% são água verde. Isso numa pecuária convencional, que o gado vai ficar finalizado, né? Vai ficar no fim da vida confinado. Então, a maioria é água verde, que cairia no pasto se o gado tivesse ali ou não. Isso é uma Uau. média global, né? Esses 15 mil. Então, quando a gente fala esse número grande, a gente pensa, nossa, que tanto. Tudo bem, mas o gado estaria no pasto ou não. O gado que fica no pasto e que morre, né? Digamos assim, vai para o batedouro e estava ali no pasto um dia anterior, que é 99% aqui no Brasil, por exemplo, 99% dessa água é água verde. E só o 1% que é um pouquinho água azul, né? Que ele vai tomar, que não é através do pasto, e um pouquinho de água cinza. Então, assim, é muito mais que a maioria, é mais que 90%, tanto de um lado quanto mais convencional, que a gente fala que é grain-fed, né? Quando o gado também, além do lado final da vida dele, ele fica um pouco confinado para dar um marmoreio na carne, para dar uma diferença na carne e na textura. Mas aqui no Brasil, a maioria do gado tá, né, no confinamento, não é no confinamento, ele tá no pasto, né, como a gente fala, tá comendo a grama. Então, assim, três tipos de água que a gente mostra bem direitinho no infográfico, que é bem legal, que tem umas gotinhas, então tu vê que a gente nota que a maioria da água nos infográficos ali, independente do sistema de pecuária, a maioria é água da chuva. Então a gente pode dizer sim, é 15 mil? Sim, mas isso. A gente explica direitinho, né? Não é assim, 15 mil litros que é gasto. Não, se usa esses litros de água porque tá a água caindo na chuva, né? A água tá caindo na terra, tá? E daí tem toda a questão que a gente fala do ciclo da água, porque o boi, né, ele vai comer aquele pasto, que é mais ou menos 80% água, é uma quantidade grande ali, né, que forma o pasto em si. E ele vai depois urinar naquele lugar, no lugar. Quando ele está sendo manejado no pasto, aquela urina vai levar minerais e nutrientes para o solo. E depois vai estar no... Então, é muito interessante a gente pensar como o ciclo da água, a água não vai realmente evaporar e tchau, não tá ali. Não, tá num ciclo e mesmo esses argumentos que falam, esses 15 mil litros, depois quando a gente compara, que tu falaste agora, né? Como mais ou menos tá a comparação com outras monoculturas. Claro. Então, mesmo no infográfico, a Dayana coloca ali, eles colocam que esse água azul, que seria 3 mil litros e pouco de água, então, por quilo de carne, é o equivalente ou é menos ainda do que é usado para o arroz, para amêndoa, o pessoal que adora leite de amêndoa. Então, assim, se não come carne, é bom que não esteja comendo amêndoa, né? Porque se estiver comendo... Daí sim usa água que é essa água azul, que é do córrego, rio, que seria usada para consumo humano, entende? Não sei se eu me fiz clara, Sara. Ou seja, que a água está ali e deve ser usada até, porque é ecologia, não é? Ou seja... Claro, o pasto ia morrer ali. Se o boi não... E é uma reciclagem. Depois o boi urina e acaba por ser o ciclo da vida, não é? Claro, Na sua perfeição. Claro, eu anotei... Exato, eu anotei assim, ó, que tem aqui no livro, inclusive, eu marquei no livro que dizia 30% da água azul do mundo, 30% água azul, né? Essa azul que eu digo que é do córrego, o rio, é usada para arroz, 12%, depois trigo,
12% também o trigo, algodão 11%, soja 3%. Ou seja, a água essa doce que a gente fala, que é a água azul, ela é também destinada muito para arroz, para trigo, que são monoculturas que a gente sabe que não tem a mesma densidade nutricional do que o boi. Sem contar outras questões, né? A gente está falando só da água. Agora a gente pode pular e falar da questão do material que o boi consome, né? Talvez seja um tópico legal também. Mas enfim, esse da água realmente é assim, quando tu olha, a gente olha os dados, não tem porquê. Não tem como não se Ok, e tu falaste há bocado, né? Lívia, de 99%, eu vi bem. Qual é a porcentagem então? No Brasil, no Brasil saiu esses tempos um artigo que dizia 99% é água verde. Ok, e não, água verde, ok, que Verde, o boi é. bebe. E 100% no pasto, no Brasil, é a maioria, 90%. 90%. E 10% em confinamento. Confinamento não quer dizer que o boi, quando nasce, vai para um confinamento. Confinamento quer dizer que no final da vida dele, É, de 30 a 90 dias, ele fica num lugar onde ele recebe uma comida bem certinha, bem, né? Isso tem trabalho ali, tem o trabalho de zootecnistas, de pessoas que são especialistas nessa parte, que vão dar uma ração para ele, que é uma mistura muito grande, não é só grãos, pasto com outro tipo de comida para que haja daí o marmoreio da carne, para ele engordar rápido. Então eles dão um pouco mais de grãos, um pouco mais de comida mais calórica, não só o pasto, e não deixam ele circulando para que ele realmente dê uma engordadinha. boa, Lívia. Então, estamos a quebrar aquele mito de que a carne, ou seja, é difícil de encontrar carne de pasto, ou seja, sabes aquele argumento que não tenho dinheiro para comprar carne de pasto porque é cara. No fundo, o que eu entendo também é acaba por ser mais cara a carne finalizada a pasto, pela questão da gordura, né? De ser um marmoreio mais refinado, assim, aprimorado, né? Do que um animal que comeu capim a vida toda, certo? É mais caro, claro que é mais caro, porque a outra é abrir um piquete e deixa o boi pastar, e não tem controle. Justamente aqui, isso é até engraçado, porque aqui no Brasil tem muito isso e tem um movimento de terem mais agora pessoas querendo confinar o gado, porque a carne com marmoreio, ela tem um valor agregado maior, Pois. né, do que deixar no pasto. Mas a gente entende que tem benefícios, para te ver, é uma questão complexa. É essa questão do pessoal dizendo não, é melhor tudo grass-fed, grass-finished, é melhor no pasto mesmo a vida inteira, e tem gente também vendo que não, mas tem mercado para essa grain-fed, a gente tem aquele boi, aquela carne que é japonesa, que tem todo, não sei se você já viu falar, Sim, o Iago, sim. aquela, meu Deus, que é pura gordura. Então, a gente vê tendências, né? Então, é bem complexa essa questão. Mas, assim, aqui no Brasil, a maioria é do pasto. Nos Estados Unidos já é diferente. A maioria, eles vão já para um sistema que eles comem bastante milho junto. Okay. Tem bastante milho e subprodutos da indústria do óleo, do álcool. Então, tem bastante lá. Como eles têm muita produção de milho, né? Para tudo, Okay. para cornflakes, para aqueles cereais, e também para a indústria do álcool tem bastante isso. Eles comem bastante. Ok, e sabes mais ou menos da situação na Europa? A maioria. Na Europa? Não sei de cabeça, Sara. Ok. Na Europa eu não sei. Sim, mas pronto, já... Deve ser. A maioria tem que. Todo mundo, todo mundo pode saber o seguinte: a maioria de um ruminante, né? A maioria da vida de um boi, de uma ovelha, vai ser no pasto. Não tem sentido ele ficar comendo. Ele não tem todo o sistema digestivo dele não aguenta, não vai comer grãos. Claro. Não existe É isso. que exatamente, olhando depois, é a mesma coisa que uma pessoa só comer coisas que não deve, vai morrer muito cedo e não vai ser uma boa comida, ou seja, não é um investimento. Nem o próprio pecuarista, ou seja, se tu falares até diretamente, não é, com os criadores de gado, vão te dizer que não é uma boa aposta.
Não, não é. Eles começam a ter um monte de doenças, né? Não, é bem. O ratio, né? A proporção do quanto de grão, quanto de cevada, várias coisas, de todos os subprodutos que o boi é um cálculo complicado, porque eles têm que justamente medir isso, o quanto de carboidratos tem aqui, quais os nutrientes que o animal precisa. É uma questão bem. É como um nutricionista Claro. pensar uma dieta para nós. É um nutricionista que vai pensar uma dieta para o animal que está ali. Porque ele não tá, quando ele não está livre comendo, né, o pasto. É bem isso. Ok, e já agora, pronto, isto não era também é outro grande mito, que é das hormonas, que pronto, há muito essa, não é, essa contradição, que também é exatamente como o alimento, não é? Não convém tantas hormonas para o gado. Colocar hormônios. É. Não, tanto que nos Estados Unidos, na Austrália, aqui no Brasil, sempre foi. Sempre não. É proibido, né? Independente principalmente, por exemplo, a carne de frango é proibido Olha só. né, dar hormônios, principalmente porque não teria nem sentido econômico agora naqueles, naquelas grandes granjas que tem aplicar hormônio por ingestão, né? Seria um hormônio aplicado com uma agulha, assim, não tem como. Seria muito caro, muito custoso. Então, lá na Austrália também até foi engraçado que durante a minha pesquisa eu tinha questões assim que sentava eu e o entrevistado, a gente fez mais de 100 entrevistas e a gente perguntava a questão de hormônios, o que eles tinham medo e tal. E muito que aparecia era que o hormônio dado pro animal iria para carne. Então tem muito essa questão de como é que aquele animal tá tão grande assim. Deve ter dado hormônio para ele. Então tem muito essa relação. A gente ainda tem, né? Mas lá na Austrália, como no Brasil e como acredito quase todos os países assim na Europa, não pode dar por uma questão de legislação e também não seria viável. Isso foi melhoramento genético. Então Ok. eles vão selecionando geneticamente outros, né, e outras variáveis, assim, melhoramento animal, vai selecionando por quê? A gente gosta mais de peito, né, do frango, então vai ter aquele corte, vai ter um peito maior. E tem essa coisa de ser também muito rápido o ciclo de vida deles. Porque eles foram crescendo assim daí e nem conseguem, com pouco as pernas, as coxinhas não conseguem sustentar o peso de ficar vivo muito mais tempo. Diferente de um animal na fazenda, que teria mais acesso à rua, que seria, né, ao pasto, ciscar. Então é diferente também. Um método mais convencional a um método no estilo da White Oak Pastures, que é essa que aparece no documentário, ou no outra fazenda que eu comentei, que é a Polyface Farms, que eu seguido cito até no meu Instagram e mostro do jeito que eles tratam e que eles cuidam, né? Como é que eles fazem essa movimentação dos animais e das aves. É impressionante. Vai os bois, né? Então vai os ruminantes primeiro, daí depois quando eles defecam, tem tudo assim, tá ali todo o estrume, tudo no pasto, saem. Depois de um tempo, eles vêm Ok. com os frangos, com as aves, para daí ficar bicando e tem um monte de daí os bichinhos, as larvinhas que ficaram daí no campo. Então isso é quase que um sistema fechado, assim, né? Eles conseguem um ciclo virtuoso, digamos assim, e numa forma muito boa de lidar com vários tipos de animais naquele mesmo lugar. É muito legal. Se o pessoal gosta, assim, de ver como a fazenda funciona, dê uma olhada depois no Instagram do Polyface Farms. Muito bom. Muito bom, obrigada, Lídia, por quebrar aqui dois mitos, assim, pronto, enfatizar porque realmente era algo que não é, torna-se um discurso vicioso, ou seja, monocórdico, em que ninguém questiona, em que ninguém, seja, mas afinal é verdade, ou seja, é isso, vivemos num mundo em que o pessoal só está a seguir um diz que disse e ninguém sabe já se é verdade ou não. Sim, sim. E mesmo um antibiótico, né? Porque a gente fala às vezes em hormônio, mas o Sim, antibiótico ele vai ser receitado por um veterinário ou né? Se for receitado, mesmo que for exato, utilizado, que muitos usam o profilático, porque é aquilo assim desde dá para todos, para caso dê algum problema, que é uma questão realmente problemática por uma questão, né, mais assim, pensando mais no futuro. Se a gente der muito antibiótico aqui, a gente pode ter uma resistência
as bactérias. Tu conhece, tu sabe mais disso do que eu, né, Sara? Mas mesmo isso é sempre ministrado por veterinários e eles dão aquele antibiótico e dependendo do tipo de certificação e o tipo de criação que aquelas aves estão tendo, elas não são abatidas por aquela certificação. Vamos supor, orgânico. Se teve um antibiótico naquele animal, nem depois de um tempo ele pode ser abatido como orgânico. Então, Ok. varia muito de certificação para certificação. Então, isso também não é assim, eles não dão para nenhum, ou eles dão para todos. É uma questão de, dependendo do tipo de jeito, né, da pecuária específica ali, o sistema produtivo de um ou outro animal, eles dão. Com certeza, esses animais que são mais felizes, que estão mais soltos, vão necessitar de menos antibióticos. Justamente tem muitas fazendas e lugares que já estão começando a criar dessa forma, então a gente vê que é possível diminuir bastante esses antibióticos. Claro, nem 8 nem 80, mas a verdade é que a propagação não é um mito que todo animal tem antibiótico Claro. e hormônio precisa já de terminar. É. Então, a outra questão que, pronto, outro infográfico eu gostei bastante, aliás, eu gostava de todos, gostava de fazer assim uma mega live de todos os teus infográficos. Acho que foi difícil de escolher assim, Dois ou três. mas fala então, Lívia, por favor, aqui ao pessoal sobre que nem toda a terra é cultivável e isso também é algo que ninguém fala Sim. e é tão óbvio, não é? Outra vez, agora parece óbvio, mas por favor. Agora parece óbvio, né? Bom, então assim, quando a gente pensa, né? A gente pensa assim, bom, planeta, né? A gente está olhando de fora, o planeta Terra. Mais ou menos 70% é coberto de água. Então a gente começa a pensar esses percentuais, o que a gente pode obter de comida, né? 70% mais ou menos é água. Da área cultivável, ou seja, da área que a gente poderia, né, ter alguma coisa, 60% não é cultivável, ou seja, não é arável. Eu não consigo ir lá arrumar o terreno e plantar alface, plantar batata, plantar. Ou ela é muito íngreme, ou seja, montanhas por todo lugar, né? Não sei como é que é a geografia aí em Angola, mas ou vai ser aqui que nem a gente tem lugares muito íngremes, ou vai ter lugares muito secos, né? Desertos. Então, não, rochosos, vai ser que nem desertos que a gente vê por aí. Então, tem lugares que só o gado, né? O gado como um todo, não só o boi, mas o gado, todos os animais, assim. Só o gado é cultivável, digamos. Só dá certo a pecuária ali. Por quê? Porque deixa umas galinhas lá no canto da casa, lá no canto do quintal. Ou deixa uma cabra circulando enquanto as pessoas trabalham em volta. A gente sabe como o mundo é. A gente não, né? Nem todo mundo tem o privilégio de estar aqui conversando numa live no Instagram, com tudo, com ar-condicionado, né? Então a gente imaginando assim nesse todo o quanto da terra não é cultivável, o quanto a gente não consegue plantar alface ou não consegue plantar soja, não tem lugar nivelado, maravilhoso que nem nos Estados Unidos ou que nem aqui no Brasil. Né? Que a gente tem assim partes que são perfeitas para o cultivo, para a máquina passar retinho. Então é isso, essa terra, a maioria não é cultivável e só o gado, né? Eu diria, a tradução é livestock, então só realmente o que a gente consegue para obter comida, né? São produtos de origem animal, seja né, ovos através das galinhas ou a galinha mesmo, seja o gado. Então, cada região tem, né? E tanto, mesmo os ruminantes, né? Mesmo o boi, tem um boi específico que dá muito certo na região da Índia, que é esse boi que depois até foi trazido para o Brasil aqui nessa parte mais árida. Aqui no sul, onde eu moro, o boi que mais dá certo, digamos, é um que também tem um pouquinho mais de pelo, que aguenta o inverno rigoroso, que veio da Europa, que tem. Então, a gente tem essas variações mesmo dentro dos, né, nos animais. Por quê? Porque é muito tipo de clima diferente, é muita variação. E nesse infográfico mostra bem legal, né? Porque ele mostra o mundo assim, e a gente vê aquelas variações e pensa, nossa, como que a gente pode imaginar que todo mundo vai plantar e vai dar certo, né, com variação climática, com tudo que os animais aguentam muito bem, uma monocultura de soja. Como que a gente vai imaginar isso? Que todo mundo vai comer Beyond Burger. Fora da...
Claro, Lívia, mas essa é a questão. As cidades, os sítios que há mais veganos, não é? E pessoas a querer essa ideologia de plant-based, são cidades, são grandes cidades. Berlim, Madrid, Claro, Nova York, claro, onde não há terra, não é? É asfalto. Ou seja, claro. é uma ideologia completamente distópica, em que estão completamente, ou seja, alienados da realidade e que estão Completamente. esquecidos de qual é a nossa evolução, ou seja, qual é o nosso passado. Mas pronto, isso Claro, é um tema em que eu exato. tive que É. carregar assim muito, perdão, muito auto-perdão comigo mesma, porque eu considero uma pessoa inteligente, Não mas como é que conhecia. É uma ignorância. É o termo, né? é? Ignorante. Não, claro, Tu não tinha aquela ciência, não tinha isso, passado na tua frente. Ou mesmo quem tem, né, digamos, um histórico. Eu aqui na cidade onde eu moro, tem uma parte muito próxima que é rural, que a gente chama, né? O urbano e o certo. rural. Mas aqui na mesma cidade, se tu anda 10 minutos de carro, tu tá numa parte rural. Então ali nós tínhamos, na época de que eu era criança, tinha a criação de vaca, a gente tinha uma vaca, uma só, né, criação, era só um pouquinho. Vaca, ovelha, galinha, codorna, coelho, sempre teve. Bichos assim sempre tiveram. Então para vaca, tira o leite, faz o queijo, tem o leite cru, então tem aquela interação com o bichinho. Daqui um pouco deu o bezerro, né? Tem o bezerro. Agora vamos ficar sem tomar leite um pouco. Tem o bezerro. O ciclo da vida a gente entende quando a gente está próximo. Agora, não vamos mais tomar leite. Não, coitadinha das vacas. Deixa um dia a vaca sem ser ordenada, é um horror para ela. Está torturando ela por não estar fazendo a ordenha correta no horário, né? Então, assim, tem coisas que são incompatíveis. Às vezes, explicando não dá. Se a pessoa tem que viver ou tem que ver, não sei. Às vezes, não sei como. Sim, Talvez filmes assim, tipo Sacred Cow, sejam bons exemplos da pessoa enxergar como é possível, como aquelas pessoas que trabalham com os animais amam aqueles animais. Vivem ali justamente porque estão, né, escolheram trabalhar com os animais porque é o que elas mais gostam de fazer, não é porque querem maltratar, ou bem pelo é contrário. bem pelo contrário, não é? É sinal que se É, ama o animal, ou seja, está-se a querer claro, uma vida melhor, não é? Mais contacto com a realidade e a erradicar a claro. dissonância cognitiva, porque assim é o termo que eu mais uso para explicar toda esta demência coletiva, né? Ou seja, dissonância, né? As pessoas já não sabem, acham que o certo é errado e vice-versa. É, Mas sim, muita é, compaixão por mais conversas assim, não é, Lívia? E por mais livros e documentários é, como está a fazer Rob Wolf, a Dana Rogers. é. E já agora, falando, pronto, assim, só explicar um pouquinho melhor o termo da pecuária regenerativa ou pecuária, Sim. pronto, assim, o que é exatamente, Sustentável. e Seria, como é que isso, né, como é é, que isso tem impacto no ambiente, né, e na terra? sim. Eu acho assim, eu fiz um post esses dias que dizia agricultura regenerativa, mas a gente poderia falar em pecuária regenerativa também. Agricultura seriam mais os alimentos, né, tipo soja, trigo, outros tipos de alimentos vegetais, e a pecuária, quando a gente fala pecuária, são os animais, né? Mas então a gente pode unir e falar dessa parte de regeneração. Seria o jeito de criar, né, plantar ou criar animais de uma forma que seja sustentável no longo prazo. Então é assim, resumindo, seria uma forma orgânica, né? Então não usa nenhum tipo de insumo externo, pelo menos no primeiro momento, insumo herbicida, pesticida, nada disso, é orgânico. E ele vai usar bioinsumos. Então, vai ter muita coisa. Talvez aqui o pessoal no Brasil é mais familiarizado com o termo que é agricultura sintrópica. Ok? Mas tem essa questão de ter árvores junto para o boi ter mais sombra. Então, vai ter a questão do gado estar misturado, né? Tá junto com outros plantios. De repente vai ter umas coisas de citros, né? Árvores aqui de frutas e vai passar ovelha para comer aqueles raminhos que já foram crescendo quando não podiam, e já vai dar o adubo, né, com a urina e com o esterco, já vai adubar aquela área, aquela terra. Então, é tudo isso,
é imitar a natureza, imitar os ciclos da natureza, e principalmente no manejo do gado, que é interessante, que é o foco do livro, né? Então, para o pessoal entender, isso é uma coisa geral, assim, que a gente poderia dizer, assim como eu já comentei, ter as galinhas indo depois dos animais maiores para ir lá e ciscar e limpar aquele, né? Então, é uma forma, assim, imitar a natureza de várias formas. Então, misturando, né, uma plantação, por exemplo, de milho, não deixar separado, um aqui no confinamento e a plantação de milho. Assim que colher o milho, ter um animal para ir lá comer todos aqueles subprodutos. E também, como no livro eles focam muito no boi, uma questão do boi que é muito legal é a questão do manejo, que foi aí no Zimbábue que o Alan Savory, ele é um biólogo, observando o movimento das manadas, né, de como os predadores faziam as manadas circularem. Ele via que quando aquele predador chegava e fazia a manada circular, eles conseguiam, né, dos animais, de diversos animais, ele conseguia ali ver o crescimento das raízes melhor no solo. Então tem toda uma teoria, assim. Isso não é uma questão que a Diana e o Rob acharam. Não. Sim. Vem de um trabalho, e é um trabalho primoroso do Alan Savory com o Instituto, né, e outros também pelo mundo, que misturam, né, várias questões, mas assim, esse biólogo que é o Savory, vendo isso, justamente agora ele tem, né, o que a gente chama aqui manejo holístico, que é justamente, que aparece num infográfico, ter uma maneira diferente de mover o gado. Só dessa maneira diferente que a gente move o gado em pequenos piquetes, ele fica mais denso, não fica assim livre num canto, né, livre para pastar. Isso já altera todo o solo, melhora a absorção da água, não tem tanto escoamento, né, runoff, assim, não tem tanto aquela de nutrientes e densidade, sequestra carbono. Isso a gente nem falou, né, Sara? A questão toda do metano e do carbono hoje, da outra live, eu acho. Acho que da outra live, só de emissões de efeito estufa. Não, claro. Então, é muita coisa, são muitos os benefícios. Por isso que eu comentei, né, que desde o início, assim, que para mim eu vejo essa parte nutricional e ambiental como realmente a solução. Então, eu gosto de estudar isso e vejo isso sempre. Então, são esses benefícios. A questão da água, biodiversidade. Tu não tá matando tudo para plantar soja num campo livre. Não. Tá tudo integrado. Então, a biodiversidade, mais água no solo, mais nutrientes no solo, a biodiversidade abaixo também, né? Não só o que a gente vê para cima, pássaros, animais, o que tem embaixo também no solo. Então, tudo é uma melhoria assim, geral nesse sentido, de ter essa tipo de agricultura. Tem muitos benefícios, tem um infográfico que é só desse, especificamente. Depois a gente pode comentar mais, né, falar mais, mas é bem interessante, assim, o quanto é completo. Às vezes parece, assim, bom demais para ser verdade, mas é... Lívia, também há uma coisa que eu gosto mesmo, assim, de desmistificar, que é a questão de que a dieta carnívora, ou meat-based, animal-based, é a verdadeira dieta vegana. No sentido que, se olharmos para a definição de veganismo, vemos que é um estilo de vida que vai contra a crueldade animal, certo? Mas se tu olhares numa lupa, nem é preciso uma lupa, é evidente, assim, quantas raposas, sapos, pássaros, minhocas, não é? Animais invertebrados morrem nos cultivos, não só monocultivos, né? Já nem falamos dos monocultivos de soja, milho, amêndoa, já não falamos da exploração infantil e humana, não é? De escravidão que acontece, que isso é um assunto. E se tirando esses produtos, o que essas pessoas comeriam, teriam acesso? Meu Deus, não, essa questão social... Isso aí é algo que, pronto, isto, lá está, é muita coisa por trás. E para mim é a dieta mais cruel, porque além de estar, né, a promover ignorância, estão a promover produtos que afinal mataram muitos animais e também importam, né? Afinal, quer dizer, importa o animal a vida do boi. Sim, mas importa o animal. E a vida do sapo e do coelho, e não é? Que de repente desflorestas, claro. Não é? Erradicas toda a vida, a biodiversidade de uma floresta, não é? Para plantar soja. E já nem falamos dessa questão, não é? Qual é a nível, não é? Que a soja do Brasil vai tudo para animais, não é? Que é o grande mito, vai tudo para animais. Pronto, então há aqui muita deturpação de informação que, na meu ver, é programada, né, para, né, haver esta ignorância coletiva, porque já sabemos, né, são pessoas que não estão informadas, ficam mais doentes,
Claro, não tem. Ou são mal, ou são ignorantes. As pessoas, eu vejo assim, ó. Eu vejo aqui no topo, a minha impressão, né? Vou ver se tu também Sim. vê isso. Eu vejo aqui no topo pessoas realmente muito mal intencionadas, Ah. querendo fazer essa forma de Sim, mídia, sim. produto, tudo isso, né? E aqui embaixo pessoas enganadas, metade assim, muitas realmente enganadas e que não acham que aquilo está fazendo mal e estão querendo de uma forma ou de outra melhorar sua saúde ou engordaram não sei, estão achando que vão fazer melhor para o planeta ou para os animais, então tem muitos motivos aqui. E boa parte dessas só absorvendo ali porque não tem tempo para ir atrás da informação, não vê como algo, isso aqui é bonito, assim é virtuoso. Estão falando tanto que é o virtuoso hoje, que não acaba com o planeta, é moralmente mais aceito, que eles só vão na onda. Tem alguns que realmente estão, assim, quase né, que nem tu disse, é uma seita ou um É. culto, acho que tu comentou no Sim, início, sim. né, vão nessa outra. Outros não, tanto que voltam depois a comer carne, ou Claro. chega um ponto que já, é uma onda, passou a Isso. onda, mas tem alguns que É que não, ficam. né, tem alguns que ficam, é, Enfim, olha, muita compaixão. Essa é a minha palavra, assim, um mantra de ordem para conseguir lidar com certas pessoas. Sim, eu própria, né? Compaixão com o meu passado, mas há gente mesmo mal intencionada que chega ao perfil e que, na verdade, era uma pergunta que eu te queria fazer, encaixa bem aqui. Já foste abordada por haters, né? Assim, haters. veganos. Acho que fui uma vez. Teve uma vez que eu fiz. Teve sim. Por quê? Porque eu comi um Beyond Burger. Eu fui tentar comer. Fiz na Austrália lá quando eu morava lá Tentar ainda. comer. Fui tentar comer uns. Tentei. Olha o que eu fiz. Fiz lá, como eu dizia, para fazer na frigideira. Fiz um hambúrguer, Sara. Fiz dois. Um normal, de carne normal, como eu comia lá, que era até de uma fazenda. Era bem legal, que nós comprávamos da fazenda Uau. direto. E fiz o Beyond Burger. Quando eu dei uma mordida, e daí o meu namorado me filmou. Quando eu comi a primeira mordida, eu olhei pra ele, era muito ruim. Muito ruim. Eu só larguei assim, e aquilo ali, aquela minha reação, foi um vídeo que eu fiz e postei aqui. Ali veio um hater, eu me lembro. Veio e falou algo do tipo, que coisa inútil, ou porque. Não, eu ignorei somente, só ignorei Claro. a pessoa, porque eu não recebi mais haters, né, depois disso, mas só vou ignorar, porque Claro. eu quis mostrar a reação. Nem Claro. falei, daí na legenda tinha toda a questão de quanto fazia mal, por isso, por aquilo. Eu não Claro. comeria, porque eu não como óleos vegetais, enfim. Mas era tão engraçado que a pessoa falou isso, assim, de uma reação que eu tive, né? Vem aqui. Mas não, nunca tive. Tu deve ter bem mais, né? Porque tu Alguns. falas. Alguns, né? Mas pronto, é assim, muita compaixão porque, pronto, eu entendo que são pessoas com uma elevada deficiência nutricional e por isso também uma atitude agressiva, prepotente, não é? Tipo, isso traz raiva. Na verdade, o veganismo promove ódio de todas as formas e são pessoas muito emocionalmente instáveis. E outras mesmo por maldade, porque mesmo que seja... Eu nunca quando estive vegetariana, cheguei a um perfil a xingar, não é? Sei lá, acho que isso já é... Sim, eu nunca faria isso. Claro, já exato. Tu imagina o que tu faria. Não, mas enfim, é assim uma pergunta que eu estava assim curiosa, porque pronto, é um perfil que... Não, nunca. Só esse, só essa pessoa. Nem lembro, faz tanto tempo que eu nem lembro agora. Mas foi um só. Bom, então, já agora qual é a tua... Estamos mesmo a terminar, que passou bem rápido esta Tá hora, bem. 58 minutos, vou. Bom, Olivia, já agora qual é a tua alimentação atual? A minha alimentação, o que eu tento evitar são ultraprocessados. Então, Comida de verdade. tento comida de verdade é a base e um pouco mais assim, eu diria low carb. Por quê? Porque aqui, principalmente no Brasil, a gente come muito arroz e feijão. Não sei como é que é em Angola. Se vocês também têm a base bem Aqui é muito funge, assim, é milho, sabes? muito Sim, milho. funge. Tá. Mas aqui é arroz e feijão. Então, se tu vai em qualquer restaurante, vai ter bastante arroz e feijão, que é uma Sei. combinação entre os interessante, né? Entre os aminoácidos ali é ok, é bom. Mas então, quando eu vou num restaurante, não pego arroz e feijão,
não costumo pegar, pego bastante vegetais, alguns legumes, e a base, assim, proteína, carne, ovos, bem variado nesse sentido. Então é basicamente Boa. isso. E também eu não bebo, por opção minha, nunca bebi, então acho que também ajuda, assim, não, né, evitar álcool, né, Claro, evitar... claro, é isso. É. Muito bom, Olivia. Bem saudável. E então, assim, já mesmo numa forma assim, de síntese, podes só resumir, assim, como é que podemos, como é que o impacto do gado, não é, desta pecuária regenerativa, Uhum. qual é o impacto no planeta, assim, de uma forma geral? Geral. Sim, assim, qual é o grande benefício, né, do gado para o planeta? Já falaste, mas só Sim. para... Eu acho que uma das coisas que a gente pode lembrar e pensar nessa área é que sempre existiram ruminantes e grandes herbívoros. Isso é algo legal da dieta carnívora, que quando a gente começa a ler mais da carnívora, eles mostram. Imagina os Estados Unidos com aqueles grandes bisões e os É, ruminantes, né? Os herbívoros sempre. E foram os que deixaram aquele Midwest deles lá, aquela parte verdade. dos Estados Unidos tão rica, tão produtiva, porque o solo é muito bom. Agora eles já estão extraindo tudo o que tinha de bom, porque é anos e anos, décadas e décadas da mesma tipo de cultura, né? Sim, Monocultura. Mas, enfim, eu acho que sempre existiram, sempre vão existir, e para o ecossistema sobreviver e ser saudável vão existir. Tudo que se mexe muito, né? A gente vê assim em vários lugares, o ser humano foi lá, mexeu muito. Na Austrália é engraçado porque tem muito isso, né? Tal os animais, esses aqui foram extintos, porque daí vieram outros, e daí eram os exóticos, e daí foi tudo, a fauna exterminou, porque o ser humano veio aqui e trouxe tais e tais colonizadores vieram, trouxeram outros animais e não deu certo, porque a gente, né, mudou, mudou a natureza, assim, quis mexer demais. Então, tem isso. Eu acho que o fertilizante químico, né, por exemplo, teve muito, né, digamos assim, coisas muito boas nesse sentido de que a gente tem, né, mais comida e todo a gente pode fazer, digamos assim, um argumento nesse sentido, né, da Revolução Verde, o porquê que aconteceu, mas a gente pode também ver o quão doente e o quão ruim foi em vários outros sentidos, né? Então a gente tem que ver agora, bom, visto tudo que aconteceu, não querendo tomar partido, né, de você sempre assim, ou você sempre de outros, o que a gente pode colher? Bom, a agricultura regenerativa, a pecuária vem nesse sentido. Tira tudo que não tá bom, vamos ver o que a natureza, quais realmente os primeiros ciclos e como funcionava, né, realmente esse design da natureza, e a gente está replicando isso. Foi o que o Alan Savory fez, está fazendo, né, agora com o Instituto Severin. Savory, e outros também fazem, outras empresas já entraram e tem muito essa questão agora a questão ambiental muito forte e está dando muito certo. Então acho que tem tudo para crescer, e se a gente começar a falar mais, né, explicar um pouquinho mais também como é que funciona e alinhar isso à questão nutricional, que faz bem sim comer carne. Essa é uma questão. Às vezes a pessoa pensa, tá, mas para que a gente vai criar todos esses animais, então, se tem que diminuir a carne para problema no coração? E daí, né, Sim. não tem que diminuir a carne. E o colesterol. Então, assim, tem muita coisa que daí os dois se alinham. Por isso que eu acho que os dois vêm junto, Exatamente. né? É que a natureza é isso, não é? Tipo, isto é a verdadeira ecologia. Tudo tem, É ela é uma simbiose, é isso, não é? Tipo, uma o simbiose, que faz bem para o exato. planeta faz bem para ti. Como é que a carne Exato, seria, exato. Se a gente está botando isso. Exato, como é exatamente. que a carne poderia Exato. ser, o animal poderia ser mau para o planeta, poderia aumentar os níveis de CO2, se é bom para nós, ou seja, sempre existiu. Aí é que está, não é? Enfim, questões simples, mas Exato, sempre existiu e não é combustível fóssil, né? A gente pode falar ali do ciclo dos dois também, da diferença, é muita coisa, é muito. É que nem foi engraçado que a Dayana um dia falou: eu vou tentar escrever um livro, mas para cada questão é quase uma tese. E eu pensei para mim, é verdade, eu escrevi uma tese e chegou um ponto que era tanta coisa que tem que resumir, porque é muito, pois, né? É muito amplo, vários assuntos assim que a gente gosta de decorrer sobre, mas não dá, uhum. porque tem que. É, Mas foi bom que a gente foi agora não, aqui sim, em alguns infográficos, desmistificamos sim, alguns. Olivia. Podemos fazer uma outra live se tu Obrigada, olha quiser. que massa. Eu, a Maria, amo ter conversas produtivas, inteligentes, ainda por cima aqui ao vivo, não é?
Vou subir esta live ao YouTube para que outras pessoas possam ter este tipo de conhecimento. Há muita gente que não tem Instagram, e também porque no YouTube fica mais fácil para ver. Sim. E bom, Lívia, já agora, uma mensagem assim geral sobre sustentabilidade ou sobre algo que queiras passar aqui para o pessoal que esteja a ouvir. Tá bem. Eu acho, primeiro, Sara, que a gente tem que cuidar da nossa saúde, para depois a gente querer cuidar da saúde do próximo, da saúde dos animais, da saúde do bem-estar do planeta. Então, se a gente realmente olhar para dentro e tentar, né, cuidar da nossa saúde e pensar assim, física, mentalmente, como a gente está, daí a gente vai conseguir fazer o bem e vai espalhar o bem. Que nem a gente está conversando aqui, só coisas produtivas, a gente está num diálogo tão legal, né? Não é algo assim, eu te interrompendo, a gente, né, não está me interrompendo, a gente está querendo construir algo melhor. Então, acho que a gente tem que olhar para si para depois querer ajudar, querer fazer o bem para o planeta, para os animais. Então, acho que a gente está no caminho certo aqui. Vamos aí, Olivia. Olha, gratidão, só agradecer. Sinto, Imagina, às vezes podemos sentir que temos sim a remar contra a maré, mas de facto temos que pensar que isto é uma missão já, é assim que eu abracei todo este trabalho, não é? E por isso é importante este tipo de conversas. Houve aqui muita gente que agradeceu e que assim mesmo que bom. felicitou. Eu não vi muitos comentários, desculpa, pessoal. Não, mas sério, houve aqui pessoal mesmo muito lindo, gratidão pela participação de todos, por mais assuntos assim interessantes, mais uma live, blá blá blá, pronto. Sim, em geral também não estava muito a ler, estava aqui focada na live. E isso aí, então um grande abraço para o Brasil, Lívia. Obrigada, Sara. Bom, e até à próxima. Muito obrigada. Foi sensacional. Até já. Muito obrigada.